Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Nesta noite nós teremos aqui um convidado super especial, pastor Marcelo Campos, nos presenteou aí com a sua presença. Ele vai estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor, que ele possa edificar aí o seu coração, edificar a sua casa. Amém? Então nós vamos receber pastor Marcelo Campos, da extensão Bolandeira. Pastor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus use a sua vida para edificar a nossa igreja. Amém? Amém. Vamos Amém. ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que as misericórdias do nosso bom Deus seja com cada um de vocês. Primeiro de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecer a pastor Marco Chevinski, um amigo querido de caminhada, por essa oportunidade de estar aqui partilhando a palavra de Deus com os irmãos. Então, meus irmãos, os saúdo com um abraço fraterno sobre a nossa Igreja Batista Metropolitana Extensão Bolandeira. Mando um abraço dos irmãos aos irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa mensagem dessa noite. Meus irmãos, indo para a palavra de Deus nessa noite para nós, é o livro de Números, capítulo 21. Vamos ler a palavra de Deus do versículo 1 até o 9. Números, capítulo 21, do versículo 1 até o 9. A nossa mensagem de hoje pode se chamar, literalmente, Os Caminhos da Cruz. Bom, a palavra de Deus diz para nós em Números capítulo 21, versículo 1 até o 9, assim: Quando o rei cananeu de Arade, que vimos no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormã. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito o seu santo nome, Senhor, seja. Por tua graça, Senhor, que estamos aqui, por tua misericórdia que nos alcançou, que estamos hoje diante da tua palavra a meditar para as nossas vidas aquilo que o Senhor quer. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, faça aquilo que lhe apraz, ó Deus, fazendo com que a tua palavra ela não volte vazia em nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, ser conosco, ó Pai, na ministração dessa tua palavra e ser com meus irmãos que estão aqui agora assistindo esta mensagem, Senhor. Ser conosco, ó Deus, e que a tua misericórdia
e que a tua palavra ela seja tudo em todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma passagem que está dentro do livro de Números. O livro de Números, ele é normalmente chamado assim, porque ele é um livro em que a palavra de Deus está contando a história do povo no tempo do deserto. E esse tempo no deserto, ele tem histórias que são contadas até hoje. O tempo do deserto foi um tempo de maturidade do povo de Deus, onde o povo foi assolado por diversas circunstâncias difíceis, diversas circunstâncias quais Deus estava com eles e as adversidades também estavam. Essa é a grande questão do livro. Um livro onde o povo está caminhando no deserto em peregrinação a Canaã. Essas histórias contadas, elas passam por toda a história do povo de Israel. Os profetas, tanto Ezequiel quanto Jeremias, leem e retratam novamente esse tempo que está aqui. Mas é também interessante que nós estamos tratando de um povo que agora está aprendendo a se relacionar com o seu Deus. Acabou de sair do Egito, de um período de escravidão severa, onde o Senhor nosso Deus escuta dos altos céus o clamor do povo e, por sua livre graça e bondade, resolve tirar o seu povo desse cativeiro, desse tempo de escravidão. Precisamos entender, meus irmãos, que Deus é o centro do relacionamento desse povo. Ele não só cuida deles, mas também se relaciona com eles. Se relaciona por meio de Moisés, que é o seu mediador entre Deus e os homens. Mas o povo, como um povo que não sabe exatamente o Deus que está caminhando, apesar de terem visto as suas maravilhas no Mar Vermelho, apesar de terem visto as suas maravilhas destruindo os deuses do Egito, através do Nilo em sangue, através das moscas, através de todas as maravilhas que ele trouxe para destruir um povo ímpio e preservar o seu povo que estava planejado desde a fundação do mundo para ser chamado como povo seu. E esse povo, ele é um povo incrédulo. É um povo pelo qual Deus resolve se relacionar e também resolve trazer bênçãos sobre eles, trazer promessas sobre eles. E essas promessas, elas estão vinculadas de maneira clara com o decorrer da sua caminhada. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se você observar de maneira muito proposital, analisarmos os versículos 1 até o 3, nós vamos observar que o povo estava na sua caminhada querendo fazer a vontade de Deus, querendo caminhar com Deus e fazer a sua vontade. Pense que nós estamos tratando, meus irmãos, de um povo nômade. Não diferente de nós, nós somos um povo também nômade em peregrinação. E por que eu digo isso? Porque nós estamos aguardando a cidade celestial. Esse tempo que nós estamos vivendo, apesar das circunstâncias ao nosso redor, esse mundo que nós estamos vivendo não é o mundo que vamos ficar. Nós temos uma morada para além deste mundo. E o povo queria fazer a vontade de Deus, mas o povo era um povo rebelde. Era um povo que estava amadurecendo no deserto, mas não compreendia determinadas coisas que Deus estava fazendo. Então, os versículos 1 até o 3, nós vemos o povo destruindo o povo que está ali em Neguebe, no meio do caminho. E o povo de Israel está também com medo, porque aquele povo que ali está
é um povo de guerra e Israel tem um exército muito pequeno. Mas ao mesmo tempo o povo de Israel faz um voto ao Senhor, que é justamente o mandamento do Senhor. Olha, nós destruiremos essas cidades e o povo que está nessa cidade. Então, logo, faz parte do projeto de Deus para o povo de Israel ser um povo que irá tomar aquelas terras. O Senhor, ouvindo o pedido de Israel, lhes entregou os cananeus em suas mãos. Israel os destruiu completamente. Observe aqui, nessa caminhada existe um Deus que cuida e um Deus que quer obediência do seu povo. Um Deus que cuida e um Deus que quer fidelidade do seu povo quanto às suas ordenanças. Mas vamos fazer então uma transição para o versículo 4 e observarmos. Por causa da volta que o povo iria dar, que está lá no versículo 18 do capítulo 20 anterior, que diz: mas Edom respondeu, vocês não poderão passar por aqui, e se tentarem, nós os atacaremos com espada. Isso deixa o povo muito impaciente. Isso deixa o povo sem paciência para o que Deus quer fazer sobre sua vida. Por causa desse contorno, desse retorno no Mar Vermelho, há uma crise instaurada nesse momento e você pode observar no versículo 4. Partiram eles do Monte Or para o caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E essa impaciência, ela é desdobrada em reclamação, que diz, e falou contra Deus, versículo 5, e falou contra Moisés, dizendo, por que vocês tiraram a gente do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão e não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Meus irmãos, precisamos aprender algo muito importante aqui nesse momento. Em tempo de crise, nós somos tentados a desprezar a Deus. O tempo que nós vivemos hoje, em nossos corações, somos capazes de desprezar a Deus. Somos capazes de desprezar a Deus e o desprezo começa quando nós estamos vendo claramente o Senhor sustentando o seu povo. Tempos como o nosso têm roubado dos nossos corações as promessas que Deus nos fez. Roubado de nossos corações é entender que Deus é fiel e Ele não pode mudar. E nós não somos diferente do povo de Israel. Nossa crise é que muitas vezes desprezamos a Deus murmurando daquilo que Ele exatamente tem nos sustentado. E nesse caso do povo de Israel, o sustento dele está claramente evidente na configuração do maná que cai do céu, da coluna de fogo que refreia o frio e na nuvem que está sobre eles refreando o calor. Se nós observarmos, meus irmãos, em nossas vidas, Deus cuida de nós em cada detalhe destes. É no cobertor que você coloca sobre você. É no alimento, no pão de cada dia que dá-nos o Senhor hoje. E os tempos de crise faz muitas vezes nosso coração e nossa mente esquecer das promessas de Deus. Porque Deus disse que iria nos sustentar. Já posso fazer essa pergunta agora para você. Em que nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos reclamando daquilo que o Senhor já nos tem dado? O que nós estamos reclamando em nossa vida? Cuidado, meus irmãos, para que isso não seja um agente para roubar de nossos corações a esperança por vir que o Senhor tem nos colocado. Desprezo conectado
a murmuração, a reclamação. Israel ainda estava cheio do Egito, do seu passado. Eu posso dizer que na crise, muitas vezes, nós queremos também retornar para o Egito, quando na verdade as crises são grandes oportunidades de Deus para as nossas vidas, para que possamos conhecer verdadeiramente a Deus, experimentá-lo. O que a crise tem mudado a nossa disposição do coração? O que esse tempo de grandes perdas tem apresentado em nosso coração? Porque são verdadeiramente grandes oportunidades para nós, para nos achegarmos a Deus, nos achegarmos à Tua Palavra, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja. E em nossos corações também pode estar habitando momentos de desprezo para tudo isso que eu acabei de falar. Israel estava vendo todos naquele deserto. E se nós observarmos já no versículo 6, então, depois dessa reclamação, e que reclamação foi essa do povo de Israel? Porque eles disseram que detestavam a comida miserável de Deus. Se eu colocar em outras traduções, esse versículo, essa parte B do versículo 5, ela vai dizer: já estamos enjoados dessa comida ruim. Olha que reclamação. Nossa alma está de fastio por essa comida. Meus irmãos, não podemos desprezar aquilo que o Senhor tem feito por nós. E conforme no versículo 6, nós vemos aqui Deus castigando o seu povo por sua reclamação. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Castigo, víboras venenosas no deserto, e muitos morreram. Pense, meus irmãos, que no meio da adversidade, Deus está sustentando. E no meio da adversidade, você percebe claramente Deus sustentar e você começa a murmurar e reclamar. Isso é um pecado, meus irmãos. Por que é um pecado? Porque se Deus está nos sustentando até aqui, Ele tem um propósito para nós. Ele tem um propósito muito maior do que as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas percebamos, meus irmãos, que no versículo 6, nós temos uma serpente que tira a vida. Uma serpente que tira a vida. Estamos ao nosso redor com um vírus que tira a vida por todo lado. Alguém próximo seu já perdeu a vida. Alguém próximo seu já perdeu a sua vida por conta das circunstâncias que estamos ao nosso redor. Muitos morreram, diz o versículo 6. Mas é interessante que há, para uma resposta à crise, para uma resposta à morte, para uma resposta à doença que está imperada ali, para uma resposta da víbora que está por ali, há uma resposta muito clara no versículo 7. O povo foi a Moisés, que é o mediador do povo, e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Meus irmãos, como eu já falei isso em outras oportunidades, o tempo que nós estamos hoje é um tempo onde nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Momentos de crise no mundo, meus irmãos, são tempo de arrependimento de pecados e confissão de pecados. Há quanto tempo você não tem confessado os seus pecados diante de Deus? Há quanto tempo o seu quarto em secreto virou uma via pragmática de um dia a dia incansável, onde você já não tem mais relacionamento com Deus e às vezes quando faz, desses momentos apenas circunstanciais, de agenda.
Há quanto tempo você não para em seu quarto confessando os seus pecados? Você acha que nesse tempo que nós estamos hoje, as confissões têm que sair ou brotar desse mundo perdido, que jaz do maligno? Tem que brotar do povo de Deus. É do povo de Deus que tem que sair o fruto dos lábios de arrependimento genuíno e de um coração quebrantado. Porque nós temos na palavra de Deus que um coração quebrantado o Senhor jamais desperdiçará. Ele receberá esse coração. Como recebeu no versículo 7, há um pedido de além de confissão, além de arrependimento, há um pedido de clamor. Ore, Moisés, pedindo ao Senhor que tire essa serpente do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Uma resposta aos tempos de crise é arrependimento, confissão de pecado, mudança de coração no quesito de oração. Precisamos dobrar, meus irmãos, nossos joelhos nesse tempo. Precisamos colocar à disposição do nosso coração para que nossos joelhos estejam dobrados em clamor por nossas vidas e pelas vidas daquele que amamos. Tempos de crise, tempos de guerra, tempos de luta são verdadeiras oportunidades para nos relacionar com Deus com mais intimidade. E o povo de Israel cai em si. O povo de Israel responde: Senhor, livra-nos. Senhor, cura-nos. Senhor, sara-nos em nome de Jesus. É claro que Jesus não está aqui. Mas o Senhor se transforma no tempo de crise, no socorro bem presente na hora da angústia. É o que o versículo 7 que nos ensina. Ore ao Senhor, e orou Moisés. Após a oração, o Senhor responde e diz a Moisés: Moisés, eu ouvi a sua oração, intercedendo pelo povo. Você que é o mediador entre o povo e a mim, eu quero agora que você faça uma serpente de bronze, conforme diz o versículo 8. Ou uma serpente. Apesar dessa serpente que está sobre vocês, que está trazendo morte, eu farei uma serpente agora que trará vida. Faça uma serpente e a coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Percebam, meus irmãos, que as circunstâncias não fogem da mão de Deus. As circunstâncias desse mundo, ou as situações desse mundo, não fogem das mãos de Deus. Deus é Senhor sobre elas. Nós podemos não compreender todas as coisas. Nós podemos não compreender os seus propósitos. Mas Deus não é pego de surpresa. E Deus, que não é pego de surpresa, tem o seu escape. Como eu disse, um coração quebrantado o Senhor não desperdiça jamais. E Moisés faz o que o Senhor disse. E Moisés faz o que o Senhor disse para ser feito. Faça uma serpente, igual à serpente que mordeu eles. Eu quero que o objeto de morte agora seja o objeto de vida. Que traga vida e vida em abundância. A serpente da morte e a serpente da vida são os sinais de Deus claramente sendo vistos por meio do povo, refletido em sua misericórdia, porque esse versículo 8, meus irmãos, retrata a misericórdia de Deus sobre um povo reclamão, um povo impenitente, que viu as suas maravilhas e mesmo assim reclama, que viu os seus propósitos sendo realizados, tirando o seu povo do cativeiro, da escravidão e colocando para ser sustentado pelo próprio Deus, e o povo reclama. E num ato de misericórdia, Deus agora levanta sobre um alto poste a serpente que matava agora da vida.
E os irmãos naturalmente estão observando que esse texto está nos levando claramente para Cristo. Nos levando claramente para o momento áureo em que eu e você estávamos necessitados, estávamos escravos dos nossos pecados, e Cristo é levantado no madeiro para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse vida eterna. É como está escrito em João capítulo 3, versículo 13 ao 15. Jesus é levantado como a serpente. Ele desceu do céu como o maná que desce no deserto. E ao mesmo tempo, como no maná que desce do deserto, ele é desprezado. E não podemos desprezar a Cristo, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Cristo é, no fundo, Senhor sobre todas as situações da nossa vida. É por isso que Cristo coloca, assim como Moisés. E aí eu preciso ensinar aos irmãos uma coisa. Cristo não é a serpente. Cristo é assim como Moisés levantou a serpente, ele também seria levantado, erguido, que é a palavra assim, levantado, assim como Moisés, levantado, erguido, para que todo mundo que olhasse para ele não perecesse, mas tenha a vida eterna. No fundo, meus irmãos, aquela serpente de Números capítulo 21, no deserto, representava algo maior para nós hoje. Para nós, no tempo que se chama hoje. No fundo, meus irmãos, a cura sempre foi Cristo. Pastor, tem a vacina. Mas você sem Cristo com a vacina vai para o inferno com a vacina. Você com Cristo com a vacina, você será curado de um mal muito maior. Você será sarado e limpado de todos os seus pecados. No fundo, o nosso mal maior continua sendo o nosso pecado. E esse tempo é um tempo de arrependimento. É um tempo onde Cristo está sendo levantado novamente, por meio dessa pregação, para que você creia que Jesus Cristo é a cura. Creia que Jesus Cristo foi levantado no madeiro para todo aquele que nele crê, tenha vida e viverá para sempre. Assim como no discurso de João 3, 13 e 15, na conversa de Jesus com Nicodemos, o povo de Israel no deserto tem uma nova vida. Tem uma nova vida à sua disposição. Sempre, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, foi uma questão de caminhos de vida e caminho de morte. Sempre foi isso. E se nós observarmos no versículo 9, Moisés faz a serpente de bronze e coloca no poste. Porque quando alguém naquela época era mordido pela serpente e olhava para a serpente de bronze, a serpente da morte, e olhava para a serpente da vida, permanecia vivo. É Cristo que o sustenta. É Cristo que sustenta a sua vida o tempo todo. É Ele quem garante o ar que você respira. Então, meus irmãos, nós observamos nesse texto que sempre foi Cristo resplandecendo sobre o povo, sobre o seu povo. Não era e nunca foi uma serpente de bronze. Porque no fundo, se você observar em 2 Reis, o rei Ezequias tem que destruir a serpente, porque virou objeto de idolatria. No fundo, sempre foi Cristo que salva. É Cristo que cura. No meio da adversidade, meus irmãos, sempre foi a fé em Cristo que nos sustentou. No fim, não se trata da serpente. Sempre foi a fé de uma pessoa. Sempre foi a fé da confiança dessa pessoa no Cristo ressurreto. É a fé dela
que Deus depositou no coração dele, no meu coração e no seu coração, para que crescemos. Porque isso não vem de nós, conforme Efésios capítulo 2 diz. É dom de Deus, é um presente de Deus, para crermos naquele que foi levantado na cruz. Deus nos trouxe a sua salvação. E não mudou. Deus não mudou, meus irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda se ira com esse mundo, com a impiedade desse mundo. Ele ainda traz caos à humanidade para que essa humanidade se retorne a ele com os joelhos dobrados, confessando os seus pecados. Deus sempre quis uma nova vida para o seu povo, desde o deserto até agora. E essa novidade de vida é a confiança e fé em Cristo Jesus. Então, o objeto da nossa salvação e o objeto da misericórdia de Deus é Cristo. Sempre foi Cristo. E o que aprendemos diante disso tudo? Primeiro aprendemos que precisamos confessar nossos pecados. Mas pastor, o tempo está difícil. Meus irmãos, o tempo de confessar nossos pecados é hoje. Porque o tempo de salvação chegou. Cristo está sendo proclamado aqui para mim e para você, por meio do Santo Espírito, pela sua palavra inerrante e infalível, para que você creia e receba pela graça de Deus a fé em Cristo Jesus. E receba como um grande presente também esse terceiro ponto, a sua misericórdia salvadora. Porque quando Cristo foi levantado em João capítulo 19, versículo 20, e disse está consumado, está consumado. E ele ressignifica o tempo de sofrimento. O tempo de angústia é ressignificado porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é de Cristo, de confessar nossos pecados. E aí, finalizando a nossa palavra de hoje, eu vou ler com os irmãos uma palavra que consolida tudo isso que o Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa noite. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Assim, depois de tudo que nós ouvimos, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Nesse momento, meus irmãos, eu peço a você que está aí em casa, baixe sua cabeça, sonde o seu coração e fale como o salmista disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Confesse os seus pecados, porque o tempo de salvação chegou. Chegou para o povo de Israel naquele tempo. Chegou para nós hoje. O tempo da misericórdia do Senhor está sendo revelado a você. E a sua resposta é romper em fé no único que pode sustentar a sua vida e garanti-la. Não são governantes, meus irmãos, ainda que façam coisas justas, mas no fundo, sempre foi Cristo. Deus queria revelar algo maior para o povo de Israel aqui nesse deserto. Queria revelar para o seu povo que ele faria exatamente assim com o seu filho, para, como diz Hebreus, a gente pudesse se aproximar do trono da graça com toda a confiança.
Essa é a palavra para mim e para você. Confesse o seu pecado hoje. Creia em Jesus Cristo. Agarre a sua misericórdia reveladora e que a boa mão do Senhor lhe faça conduzir por caminhos de vida, crendo em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu não sei quantos irmãos que estão nos assistindo nessa noite recebeu essa palavra, Senhor. Eu sei que tu podes todas as coisas. Mas para alguns, irmão, Senhor, eu peço em nome de Jesus que, como em Lucas capítulo 12, o pedido dos discípulos foram assim, faz essa noite nos meus irmãos. Aumenta a fé desses nossos irmãos. Aumenta-nos a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter nessa noite corações que confessam o teu nome, confessam seus pecados diante de ti nesse momento. E que em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa fonte de vitória e de vida seja sempre Cristo. Nossa fonte de salvação e misericórdia seja sempre Cristo. Que Ele, Senhor, em nome de Jesus, seja tudo em todos, ó Pai. Todos os meus irmãos que aqui estão assistindo. Que por sua graça, Senhor, o Senhor avive em nós um coração contrito, um coração quebrantado, para que do alto e sublime trono que o Senhor estás, o Senhor receba o nosso clamor. E que não importa, ó Deus, as aflições do tempo presente, antes, ó Senhor, o Senhor possa guardar o nosso bom depósito para até o dia da sua volta, até o dia da sua chegada, onde nós estaremos contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.